Voltamos para o segundo bloco do programa Polêmica. Para você que ligou a TV agora, estou aqui com Fábio Paes. Fábio, todo político que gera esperança para um novo governo, todo vereador, todo deputado, ele tem um prazo de validade da espuma, né? A expectativa, papapá, e depois essa espuma cai e vem aí a crítica, vem a cobrança, o que é necessário ser feito. Nós estamos passando isso em vários municípios, estamos passando isso também em governos. E qual é a sensação que você tem como sociedade, como cidadão, dessa necessidade das críticas chegarem e as coisas começarem realmente a andar, se é que são possíveis de andar? Cláudio, primeiro até quero elogiar um artigo que você escreveu a respeito de que o governo precisa de oposição. Sim. Todo governo precisa de oposição, foi um bom artigo que você escreveu. Quem não leu, eu até aconselho ler, muito coerente aquilo ali. Nós estamos aqui com 6 meses, praticamente 6 meses de governo, um governo que herdou, claro, uma prefeitura cheia de problemas, mas a sociedade ela faz uma aposta, né? Quando ela elege um governante, ela acredita nas propostas, nos sonhos, no ideário de quem está governando e acredita que ele seja capaz de solucionar os problemas. Até porque quem se elege sabe que ia pegar um pepino e tinha que administrar. Então, com 6 meses, essa espuma ela vai começando a diminuir, essa espuma que você falou. E dependendo da resposta do governo ou não, seja o governo qual for, essa espuma derrete muito mais rápido. E aquilo que às vezes era gelado, gostoso, bonito, fica quente e horroroso. E o clima no país não está bom. Você pega um governo federal com crise, você pega um governo estadual quebrado financeiramente, moralmente, um governador com 2 pedidos de impeachment, né, podendo ser cassado. Quer dizer, já foi cassado, com outro já foi cassado pelo Tribunal de Justiça Eleitoral, está pendurado num recurso, Tribunal de Contas recusando as contas do governo do Estado, claro. Com gente afastada? Com gente afastada. Então você percebe um caos no governo federal que gera instabilidade no país, afugenta investidores, você vê um caos completo no governo do Estado. E aí você não pode nem falar, então, em investimento no Estado do Rio de Janeiro. E aí você fala também em todas as consequências para os municípios, principalmente Campos, que é muito atrelado essa questão do governo federal via Petrobras, via petróleo. Então, é um caos difícil aqui também. Tem a questão do Porto do Açu, que ainda tenta se viabilizar, rateando, mas ainda não gerou aquele impacto positivo que né, foi previsto ter uma geração. Então, o que sobra? Sobra os problemas. E diante do problema, todo gestor ele tem que fazer o quê? Ele tem que ser criativo, ele tem que buscar alternativa. Porque o problema tem solução, qualquer problema tem solução. Então você pega, por exemplo, um prefeito lá de São Paulo que se elegeu, também está há pouco tempo. São Paulo tem zilhões de problemas muito maiores do que os municípios menores. Claro que ele tem um poder de articulação maior, mas ele vai correndo atrás de soluções, de parceiros. Ele foi para o exterior, ele foi buscar alternativa, financiamento, foi conversar com o investidor, foi trazer e está mexendo. E mais do que isso, cria uma agenda positiva, que mostra que está andando. Né? Pode acertar, pode errar, como a questão da Cracolândia, mas ele está agindo, ele está tentando se movimentar e está se movimentando. Aí, por outro lado, você pega o prefeito do Rio de Janeiro, que também entrou numa fase difícil também no Rio de Janeiro, mas que parece que não aconteceu, está parado. Por quê? Porque falta criatividade, falta gestão. Então, esses 2 exemplos têm que ser tomados como colocar na frente assim, de qualquer governante. Eu quero ser um governante criativo, eu quero ser um governante que vai procurar alternativa, que vai procurar solução, ou vou ficar parado esperando a solução cair através de repasse de royalties, através de governo federal, governo estadual, aumentar só a IPTU? Acho que não deve ser assim. Tem que ter outras alternativas. Gestor tem que ser criativo, senão ele não tinha que estar ali. Nós temos aí uma figura, desde a época do Joaquim Barbosa para cá, nós estamos acompanhando aí ídolos sendo criados, como Joaquim Barbosa, Marcelo Bretas, o Sérgio Moro, mas poucas pessoas olham que aquilo ali que eles estão fazendo nada mais é do que sua própria obrigação, até porque estão no exercício da função. Mas a pergunta que eu queria fazer para você essa ascensão exacerbada de certas pessoas que no fundo estão fazendo nada mais do que a sua obrigação, mostra que a sociedade está carente de ídolos? Sempre esteve. Né? Se você olhar para o comportamento da sociedade ocidental, principalmente, ela busca ídolos e heróis o tempo todo. Por que os super-heróis em quadrinhos fazem tanto sucesso, levam milhões de pessoas para o cinema? É aquela questão da projeção da solução de um problema para um herói.
Então, quando você dá de cara com um herói físico, nacional, que você conhece o nome, que ele é verdadeiro, que está ali, está fazendo, está agindo, é claro que a pessoa joga uma expectativa muito grande naquela pessoa, que pode ser um juiz, que pode ser um ministro do Supremo, mas que era o Ayrton Senna, que era o herói nacional, ele representava uma coisa... Já foi o Guga por muito tempo foi também. Foi o Guga, mas assim, falando do Ayrton Senna, que realmente foi uma questão simbólica, enorme, aquilo dali. Por quê? Porque há essa necessidade de você olhar para alguém, perceber que aquela pessoa tem uma capacidade de resolver um problema que te afeta. Então por que muitos governantes também são tidos como heróis? Por que de vez em quando você pega um governante com 80% de aprovação? Eles são considerados heróis também. Isso faz parte do processo da sociedade de você querer olhar uma pessoa que está fazendo. Por mais que seja obrigação dele, mas ele está fazendo. Mas é mais difícil ser herói hoje do que antigamente, vou dizer, porque antigamente nós tínhamos os pseudo-senhores feudais, aqueles coronéis políticos, mas as pessoas viviam com aquela cesta básica, viviam com aquele pouco mais que eles eram idolatrados como o painho. Hoje não é mais difícil ser herói do que antigamente, não? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque quando você tem uma sociedade com tanto problema, e se aparecer alguém buscando solução, se apresentando, sendo a voz daquelas pessoas, ele pode se destacar. Ele pode destacar. Quando tudo está bem, mole, né? Não precisa ter herói. É quando tu está muito ruim que precisa ter um herói. No caso que você está contando é o exemplo do Moro e o exemplo também do Bretas no Rio de Janeiro. Então, porque eles, apesar de eles estarem fazendo o que é obrigação deles, como tem aí milhares de juízes espalhados, eles estão fazendo de uma forma muito contundente, diferenciada, e enfrentando um problema que a população já está exausta, que é a questão da corrupção. Então, eles estão enfrentando um problema, eles estão enfrentando os chamados poderosos. Então, por isso que a população coloca eles como no papel de herói. Agora, Fábio, nós estamos falando de população. Eu tenho uma preocupação muito grande com essa juventude, na minha opinião, muito pouco letrada. Onde que está essa manifestação? Onde que está esse grupo que está apoiando? Onde está esse grupo indignado? Ele está na camada mais velha da sociedade? A gente está perdendo, a adolescente está perdendo esse time, esse momento de também crescer? Eu acho que passa muito pelo que você falou. A questão, hoje, o adolescente, o jovem, ele tem um conhecimento muito superficial de internet. Você não consegue debater política com uma pessoa que tem conhecimento superficial, porque ela parte simplesmente para falácias, que são argumentos que não se comprovam, são apenas ideários, são suposições, imaginações. Então, como é que você discute com uma pessoa dessa? E aí isso afasta do verdadeiro debate. Quando você também pega essas manifestações políticas que ocorreram no Brasil de 2013 para cá, e que a população foi para a rua, e eu vi isso na televisão, e a gente até se emocionava com aquelas cenas de pessoas, senhoras, com cachorrinho, levando criança, família na rua, mas que foi se perdendo aquilo a partir do momento que houve uma infiltração de movimentos estudantis desorganizados. Propositalmente para afastar essas pessoas. Política, os black blocs. Então, é uma pena que isso esteja acontecendo. Mas eu tenho certeza que se a população perceber que não há manipulação política por trás disso, que não há interesse difuso por trás dessas manifestações, ela volta para a rua. Como já foi. Mas como é que quem tem mandato se manifesta nesse momento sem a população achar que é um interesse? E quem é novo, como é que ele vai se manifestar sem alguém achar que ele tem interesse futuro? Porque a população acaba sabendo qual é a verdade. Pela história. A Bíblia diz que pelo fruto você conhece, né, a árvore. E então, o justo não precisa justificar. Né? Então, quando um político novo, quando a pessoa olha para ele assim, vê a bagagem dele, vê a história dele, vê a sinceridade dele, não se importa, abraça ele. Agora você pega um político antigo, um político que já está aí há 20, 15, 10 anos, já sabe que os frutos são meio podres. Como é que a população vai atrás disso? Tem um histórico para ser analisado. Tem histórico. Então é pelos frutos que você conhece. Fábio, nós estamos também vivendo aí alguns momentos interessantes. Nós temos a figura aí do Bolsonaro, nós temos a figura do Jean Willis, figura assim o Bolsonaro, por exemplo, que eu não acredito que seja tão tradicionalmente família, como eu também acho que o Jean Willis não seja tão também libertário. Acho que eles conseguiram identificar dois nichos e trabalham dentro dele. Mas aí a gente volta na necessidade de novos nomes, de novos cenários. Esses radicalismos, essas posturas muro, como é o caso do Bolsonaro, e às vezes o caso do Jean Willis, isso é bom ou é ruim futuramente, partindo do princípio que a gente está em um caos de representação? Veja bem,
pelo que eu acompanho, todo radicalismo ele ocupa um espaço, mas dificilmente ocupa o poder. Ele ocupa um espaço desse nicho, das pessoas que se identificam com esse radicalismo. E isso faz com que esses políticos se elejam. Ele se elege pro resto da vida, porque ele encontrou um nicho de pessoas que acreditam naquele discurso e vão. Agora, a partir disso aí, levar para ele conquistar uma presidência da República é muito difícil. Se você olhar para a história do Lula, por exemplo, ele perdeu quantas eleições para presidente? 4, né? 3 eleições. Por quê? Porque ele era o radical. Ele tinha um discurso radical que concentrava né, um eleitorado que acreditava naquilo, ou seja, se ele quisesse, ele ia ser eleito senador, deputado federal, né, um monte pro resto da vida. Mas para ele ganhar a presidência da República, que aí é um cenário muito maior, ele teve que ir para o centro. Ele teve que fazer uma carta aos brasileiros, ele virou Lulinha Paz e Amor, porque senão ele não ganhava. Então esses discursos radicais, eles atendem a uma parcela da população, mas não atende a todos, assusta. O brasileiro não gosta de muito radicalismo, ele gosta do equilíbrio. Se você olhar as eleições, gosta do equilíbrio, se aparecer alguém com um discurso muito inflamado, nesse sentido de radicalismo, é complicado. Principalmente um discurso preconceituoso, como é do Jean Willis, por um lado, e como é do Bolsonaro, por outro lado. Agora, vem uma questão também de internet muito interessante que a gente pode comentar, e eu acho importante. Eu estou achando hoje as pessoas estão de uma caretice exacerbada. Na minha época, rapaz, eu brincava com os colegas, fulano apelido, todos hoje ninguém está com problema mental, ninguém está na justiça, ninguém está doente, mas o que a gente assiste hoje, que os filhos trazem relatos de escola, relato até dos pais, incrivelmente, a internet também, se você faz uma brincadeira diferente, já é a sociedade está mais careta, Fábio? E os próprios humoristas, eles falam isso, que o Brasil ficou chato. O Brasil ficou chato. Ele é um policiamento o tempo inteiro, né? O Brasil está perdendo aquela característica de um povo alegre, animado. Você vê o grau absurdo desse radicalismo no carnaval agora, quando uma associação quis proibir cantar certas marchinhas de carnaval que são 50 anos a população cantando, sem que isso representasse nenhum tipo de preconceito, mas simplesmente uma manifestação da cultura do carnaval, que é uma cultura de brincadeira, e vem um grupo querendo influenciar isso. É chato demais, é chato. E aí, se você falar assim, isso fortalece a sociedade ou enfraquece a sociedade? Eu acho que enfraquece. Porque diante de qualquer situação, você decide, você quer ser forte ou você quer ser fraco. Então, se uma criança ela não vai conseguir absorver uma crítica em criança, porque nunca teve essa crítica porque é proibido por lei, no dia que ela for adulta e alguém for criticar ela, como que ela vai reagir? Ela vai desabar? Vai procurar uma lei para se proteger? Então as pessoas têm que decidir se querem ser fortes, se querem criar seus filhos fortes para enfrentar qualquer situação, crítica, problema, brincadeira, olhar para frente, seguir, ou se você quer ser um cidadão fraco. Existe um debate até em relação a uma mãe chamada Mãe Tigresa, que é uma mãe chinesa que criou os filhos de uma forma muito mais voltada para a realidade do mundo, e as mães americanas, que criam em cima de um monte de cuidado, que não pode fazer, que não pode isso, que não pode ter crítica, que não pode prejudicar a criança, não pode negar isso, não pode dizer não. E aí você percebe assim, quem está avançando mais em termos de cidadão forte no mundo. E aí, quando você olha para a teoria da evolução, quem é que sobrevive? Quem sobrevive? A tigresa, né? Os fortes. Claro. Isso é natural. Então é uma questão que eu não sou psicólogo, não sou estudioso, é apenas como que eu vejo as coisas que estão acontecendo. Eu vejo que a sociedade está ficando mais fraca, porque não está sendo ensinado as pessoas a serem fortes. Agora, Fábio, a gente é do campo universitário, mas acho que a gente fica à vontade de tocar nesse assunto também. Eu vejo principalmente as escolas privadas e públicas tendo uma dificuldade muito grande, não no ensino só, mas também do que vem da casa para ser completado. O que a escola deveria ser de complemento, hoje ela tem que ser, às vezes, até a fonte primária da educação. As crianças chegam alteradas, revoltadas, desrespeitosas, com uma série de vícios. O que está acontecendo com essas famílias? Ou sempre foi assim, a gente que não tinha muita informação? Não, eu acho que não era assim, não. Não era. Primeiro que hoje, assim, como você falou, pela dificuldade da situação econômica, pai e mãe têm que trabalhar. Então acaba os filhos sendo criados por não sabe nem quem. Ou é uma tia, uma avó, que às vezes não tem toda a autoridade, ou então joga no colégio, o problema do colégio, o colégio que se vire. Então realmente há uma perda
desse respeito. É uma perda em todos os sentidos. E aí eu volto a falar principalmente nesse tipo de criação que não diz não para a criança. Que não diz não tem limite para as crianças. Eu não posso fazer isso, vai frustrar o meu filho. E aí você vai criando um monstrinho, daqui a pouco vai acontecer isso. Ele vai para dentro de uma sala de aula e vai virar um bicho dentro da sala de aula. E os professores, a gente vê os professores acuados, principalmente da rede pública. Você vai para as universidades, isso vai sendo jogado para a universidade e esse vai ser o cidadão lá na frente que vai produzir, que vai ser um advogado, que vai ser um médico. Essas pessoas estão sendo formadas. Ô Fábio, nós somos... você é campista, né? Sou campista. Então, nós somos de Campos dos Goytacazes, nós estamos aí, como qualquer cidadão, preocupado com o nosso município. Hoje, na sua opinião, qual é o principal ponto positivo, o principal ponto negativo da administração pública? Positivo, ele está tentando ser transparente. O governo tenta ser transparente, tenta expor a situação o tempo todo, usando principalmente as redes sociais e levando informação lá na Câmara da exposição dos números, os números reais que estão ali. Então eu acho isso bom. Mas, por outro lado, eu vejo que o pior do governo é uma certa falta de criatividade para solucionar os problemas. Porque há uma expectativa muito grande da população. E quando você olha, por exemplo, quando uma prefeitura está parada, né, parada no sentido que parou tudo, Sim. No sentido principalmente de investimento. Você não vê obras, você não vê nada acontecendo, né, de volume, e aí você vê que o dinheiro parou de circular na cidade. Então isso é muito ruim. Quando o dinheiro para de circular na cidade, o comércio sofre, a área de construção civil sofre, a área de prestação de serviço sofre. Tudo isso sofre porque a prefeitura é um grande motor que pode estar articulando, ela não tem recurso, ótimo, mas ela pode estar articulando uma recuperação econômica de outras formas por meio da criatividade, por meio de pessoas que se articulam, porque Campos é um município enorme, tem potencial enorme, tem um porto encostado aqui. Então há a possibilidade de você atrair, sim, investimentos de um porto. Hoje um grande gargalo do setor agropecuário do Brasil, principalmente o agronegócio, né, mais focado no agronegócio, é o quê? É você conseguir escoar a produção. Você dificulta, o Brasil vai produzir mais de 200 milhões de toneladas nesse ano. Você não consegue escoar isso tudo, porque não tem janela portuária. Você não consegue botar isso para fora e gerar riqueza. Poxa, nós estamos encostados aqui no Porto do Açu, que não exporta grãos, mas vai exportar. Beleza, estamos aqui com o Fábio Paes, vamos ao intervalo e já voltamos.